Está no ar, Viva com Propósito, um oferecimento da produtora e editora Inspire, recursos para inspirar a sua vida, um programa da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Eu quero começar o nosso programa de hoje abençoando a sua vida com palavras de Jesus. O nosso programa é também para inspirar a sua vida, para abençoar a sua vida. E numa das passagens de Jesus, talvez uma das mais contemporâneas que nós temos, mais apropriada para o dia que estamos vivendo, dias estressantes, dias mais difíceis, disse Jesus assim em Mateus capítulo 11, verso 22 a 30. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Venham a mim, todos os que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho em vocês é leve. Muito diferente da carga que o mundo nos impõe. A carga de medo, de estresse, que gera depressão, que gera tristeza, que gera solidão. Jesus nos convida a um relacionamento pessoal de amor com Ele. E Ele nos diz para descansarmos nele. Então, se você está vivendo nesta semana, uma semana intensa, desafiadora, quase insuportável de viver, acredite, Jesus, Ele é o porto seguro. Jesus, Ele o convida para um relacionamento pessoal de amor com Ele que lhe gere descanso e prazer. Este é o meu desejo de toda a nossa produção para você que está aí nos assistindo no Viva com Propósitos dessa semana. Pare, descanse e confie. Lance sobre Ele toda a sua carga, todo o seu peso, todo o seu fardo e descanse, porque Ele vai trabalhar por você, vai agir por você. Que Deus o abençoe e vamos ter todo o nosso programa de hoje, 1 hora de programação para inspirar, para abençoar e para levar você a viver com propósito, porque afinal de contas, nem eu nem você estamos aqui por acaso. Então, viva com propósito. E em nosso programa desta semana, Viva com Propósito traz para você excelentes quadros. Viva a Notícia, conheça os bastidores do nosso novo Viva com Propósitos. Palavras com o ministro Robson Santana. Escola de Paz, as maiores dúvidas dos pais e juniores vão ser esclarecidas aqui, no nosso quadro Escola de Paz. Feminina, uma reflexão para o seu coração com Leila Paz. Retratos da Vida com Thalita Grandchamp, um testemunho de vida transformada. E a nossa convidada desta semana é a professora Iolene Lima. Vamos falar sobre educação e sobre vida. Então, fique com a gente, Viva com Propósitos para você. Vamos a um breve intervalo e voltamos na sequência com toda a nossa programação. Chame as pessoas aí da sua casa para sentar juntinho com você. A editora Inspire convida você a descobrir o Mistério Macho e Fêmea, um livro do pastor e psiquiatra Fábio Damasceno. Desvenda os mistérios e as diferenças entre macho e fêmea à luz da Bíblia e também da psicologia. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Cobertura Espiritual, um livro de Carlito Paes. Descubra como proteger a sua casa se fortalecendo na fé bíblica, com bom senso e equilíbrio. Adquira já o seu através do site lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. A editora Inspire apresenta Palavras de Renovação, um livro devocional que vai inspirar você a ouvir, refletir e viver as palavras de Jesus. A cada devocional, uma nova inspiração, uma jornada de 40 devocionais que vai te inspirar a descobrir o segredo da vida plena que Deus planejou para você. Venha viver as palavras de renovação para a sua vida. Palavras de Renovação, com edição geral de Carlito Paes. Adquira agora mesmo, lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida.
Obrigado por continuar conosco. Você está assistindo Viva com Propósito, no oferecimento da produtora e editora Inspire, um programa da Primeira Igreja Batista para servir e inspirar você. Toda semana temos um convidado especial e hoje tem uma convidada, a professora Iolene Lima. Muito obrigado por vir, Iolene, como vai? Muito bem, pastor. Muito obrigada pelo convite. Alegria nossa. E vamos falar sobre vida, vamos falar sobre educação, que justamente é a matéria de capa da revista Felicidade desta semana. Estamos aí dando um destaque especial porque sabemos que o Brasil está crescendo, o Brasil está expandindo e não há como crescer sem colocar em destaque, em foco, a educação. Educação é a janela para um futuro melhor. A professora Iolene vai nos falar justamente sobre esta janela, que é a educação. Nós temos a educação no lar, mas nós vamos falar aqui sobre a educação formal, a educação através da escola. Professora Iolene é diretora pedagógica da Escola Cristã Batista Regular de São José dos Campos, é formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, especialista em educação, tem dado assessoria a outras escolas e também a movimentos para a área de educação através também de valores. Iolene, a educação é, de fato, a janela para o futuro? Com certeza, pastor. Países em desenvolvimento como o nosso precisam apostar na educação. Nós vemos aí a Europa, os Estados Unidos, países que investiram muito em tempos atrás na educação e colheram bons frutos. Nós sabemos que esse é um dos caminhos, não somente o único, mas um dos caminhos para um desenvolvimento real e com uma boa qualidade de vida. Ok. Nós vamos conversar sobre, então, a educação, vamos falar sobre a educação confessional também, que é uma tendência no Brasil, as questões agora também que envolvem aqui a nossa cidade, que está em foco devido às notas do IDEB, também do Enem, que a escola cristã se destacou muito bem. Então vamos conversar e espero que você possa interagir conosco depois que você esteja assistindo essa matéria. Vamos agora ao nosso quadro Viva Notícia, vamos ver os bastidores do novo Viva com Propósito, uma equipe inteira que está fazendo com muito carinho esse programa para inspirar e abençoar a sua vida. Então, é com a nossa equipe. Você está acostumado a assistir o programa assim, todo pronto pela sua televisão. Mas hoje eu convido você a conhecer os bastidores do Viva com Propósitos. Câmera e muita ação para a reestreia do Viva com Propósitos. E para quem pensou que elaborar um programa é fácil, se enganou. Teve um tempo bem curto para desenvolver toda essa nova identidade. Então acho que o fator tempo foi o principal, a agenda também. Bem, o programa já existe há 3 anos, foi uma ideia do pastor Calito e esse nome é justamente porque a proposta do programa é levar as pessoas a ter uma vida com propósito. Um diferencial na tua vida. A ideia foi de criar uma personalidade para o programa. Não que ela não tivesse, mas que isso fosse algo mais forte, que chegasse mais próximo à pessoa, ao telespectador. Então a gente deu uma identidade nova na questão gráfica, na questão visual. Um novo programa, mas com muita história. Bem, nossa expectativa é sempre melhorar, né? Fazer com excelência. Principalmente porque a gente está fazendo aquilo que é para as pessoas experimentar o que Deus tem feito também na nossa vida. Então, essa expectativa de melhoria não é simplesmente para ser mais reconhecido ou para um programa ganhar uma exibição maior, mas é que mais pessoas cheguem até Deus, mais pessoas vivam uma vida com propósito. O objetivo é o mesmo, mas tem muita novidade. É o que o Viva com Propósitos oferece para os telespectadores. Ao todo, são 5 quadros e a cada programa um novo convidado para um tempo de bate-papo descontraído e muito interessante, com o apresentador Pastor Calito. Um tempo atrás, há cerca de 3 anos, nós tínhamos um quadro chamado ACDC. Depois ele saiu e agora ele volta com uma nova roupagem, com o nome Retratos da Vida, que tem por identidade usar imagens e fotos de momentos de lembranças, fatos familiares, e que reflete a nossa própria história. O Feminino é um quadro voltado direto para o coração da mulher, é um quadro onde a pastora Leila fala de uma maneira muito doce, muito direta. Palavras, Escola de Paz e o Viva Notícias.
Quadros para toda a família, que irão inspirar e edificar a vida de cada um. Além disso, você pode ficar ligado nas redes sociais, dando sugestões de temas, convidados e assistindo todo o nosso programa pela internet. Aproximar o telespectador, como faria isso? Tendo um programa multimídia, não simplesmente colocando e exibindo o programa na internet, mas que as pessoas pudessem compartilhar através de Facebook, Twitter, e a gente criar essa interatividade. Obrigado por continuar conosco. Estamos conversando sobre educação com a professora Iolene Lima. Iolene, você terminou falando no bloco anterior que, de fato, a educação é a janela para o futuro. Onde consiste uma diferença da educação voltada por princípios e por valores da educação puramente secular? Acredito eu, pastor, que a maior diferença está na formação do caráter. A educação por princípios, ela foca a melhoria do indivíduo. A melhoria do indivíduo com ele mesmo, com os outros e com Deus. Então, eu creio e estou certa disso, de que isso faz realmente diferença na vida, tanto das crianças quanto dos jovens. São pessoas que têm mais foco, são pessoas que têm objetivos mais seguros, mais firmes, e são pessoas, com certeza, que impactam melhor a sociedade. Existe hoje uma procura um pouco maior por parte dos pais de trazer os alunos para uma escola que tem uma linha confessional definida, como no seu caso, você é diretora de uma escola de linha confessional cristã batista. Existe, vocês estão percebendo isso ou não? É especificamente para crianças que já têm uma formação cristã evangélica definida? Não, o crescimento tem sido em torno de 12% a 13% anual. Pessoas que estavam com seus filhos em escolas seculares, normais, e têm buscado a educação cristã. E a grande fala dos pais é: eu procuro um lugar para meu filho onde tenha mais disciplina, onde os valores sejam mais definidos e onde eu tenha certeza de que ele está sendo cuidado com amor. Essa é a grande fala dos pais. A maior preocupação de pais, por exemplo, de adolescentes, é a questão dos limites, a questão, né? Quem está olhando o meu filho quando ele pensa que não tem ninguém olhando? Né? A grande preocupação de pais de adolescentes é essa, a questão dos limites. E nós vimos aí na reportagem, que foi passada em diversos telejornais, que as maiores notas do IDEB, elas foram concentradas em escolas militares. Né? Escolas militares onde o foco não é só conteúdo, é disciplina. Caráter, cuidado. Exatamente. E parece que a sociedade está gritando por limites, né, Iolene? Você percebe isso também diretamente ligado a esses adolescentes e esses juniores, né? É triste ver onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando. Existe aí um universo, pastor, de falta de educação em forma de caráter, pastor. As crianças chegam para nós com um déficit muito grande de conhecimento de quem elas são, de quem é o outro, até onde eu posso ir, até onde eu vou sem machucar o outro. E a gente percebe, assim, uma preocupação dos pais em relação a isso, porque eles também não estão tendo tempo de fazer realmente o papel que lhes cabia. Eles têm, o que a gente percebe, uma terceirização da nossa educação. Tem terceirizado. Sim. E isso é muito triste. E você tocou aí no IDEB, e esse lugar que São José dos Campos, você, embora que esteja lecionando diretamente na escola privada, mas há uma interface também, e você tem os colegas na educação também pública. O que você atribui São José conseguir uma colocação tão alta em todo o estado de São Paulo, 4º lugar? 4º lugar. São os investimentos. Os investimentos de órgãos públicos na educação de séries iniciais foi muito grande, pastor, foi muito grande. Tanto na capacitação de professores, quanto na própria qualificação de funcionários e em prédios. Houve realmente um investimento muito grande, principalmente na nossa cidade, e isso repercutiu na nota, com certeza. Se você está num ambiente limpo, num ambiente saudável, num ambiente bonito, você também tem mais prazer em estudar. Certo. Isso é óbvio. Né? Uma coisa vem puxando a outra. Então, São José realmente é um município de ponta nesse sentido. Nós vamos continuar conversando com a professora Iolene aqui sobre
A educação brasileira, a educação na cidade de São José dos Campos também, ela que é diretora da Escola Cristã Batista Regular em São José dos Campos. Essa escola hoje tem 26 anos. 26 anos em São José dos Campos. E ela tem alcançado também notas muito positivas, né, ao longo desses anos, desde que foi criado o Enem. E esse ano, aqui em São José, ficou em 5º lugar. Em 5º lugar, pastor. E a que você atribui isso? Com certeza a oração. Que bom. Com certeza a oração. Nós temos um corpo docente de funcionários comprometido com aquilo que faz, porque sabemos que fazemos não é para nós. Nós fazemos para Deus. Então, eu acho que esse é a principal mola propulsora do nosso trabalho. E, em seguida, vem o foco realmente nos conteúdos. A Escola Cristã é uma escola que foca conteúdo, porque ela sabe para onde ela está caminhando. E o nosso objetivo maior realmente é aprovar os nossos alunos em universidades públicas ou particulares, as melhores do Brasil. Joia. Nós vamos continuar conversando com a Eulene depois do intervalo. Agora nós vamos assistir ao Palavras com Robson Santana, reflexão para o seu coração desta semana. E depois do intervalo a gente volta para mais esse papo sobre educação com a professora Eulene. Continue conosco e viva com propósitos. O que é enterrado vivo nunca morre. Joyce Meyer. Essa é uma frase de autoria da pastora Joyce Meyer, uma pastora reconhecida mundialmente pelos seus ensinamentos e mensagens a respeito da batalha na mente. Eu não sei quanto a você, mas uma frase como essa, para mim, faz todo sentido. Por muitas vezes, somos tentados a enterrar o nosso passado. Momentos difíceis de frustração, dor, perdas, mágoas. Por vezes, somos tentados a enterrar os nossos erros, pecados, nossas mentiras, nossas falhas. E você, o que tem enterrado vivo? Enterrar vivo significa esconder algo que ainda não foi resolvido. É como esconder uma ferida e não tratá-la. A Bíblia conta inúmeras histórias e experiências de homens e mulheres que enterraram vivos seus problemas não resolvidos. Mas nem precisa passear pela Bíblia. É só olhar ao nosso redor e nós vamos encontrar tantas outras histórias. No livro de Êxodo, a Bíblia narra a história de um homem chamado Moisés. Quando ele nasceu, o seu povo sofria a constante perseguição do povo egípcio. Na ocasião, o faraó deu uma ordem, que todo menino que nascesse deveria ser morto e lançado no rio Nilo. Sua mãe, Joquebede, uma mulher temente a Deus, o colocou num cesto e lançou-o sobre as águas do rio, na esperança de ver o seu filho sobreviver. Com a graça e a bondade de Deus, Moisés foi parar na casa de Faraó, onde foi criado como um filho. E ali ele se tornou o príncipe do Egito. Mas um dia Moisés descobriu toda a verdade. Ele descobriu que não era príncipe, era escravo. Não era rei, era povo. Não era egípcio, ele era um hebreu. Certo dia, Moisés estava passeando pelas obras do palácio, quando de repente ele viu um egípcio maltratando um hebreu. A sua ira foi tão forte que Moisés atacou e matou o egípcio. E agora? O que fazer com o corpo do egípcio? O que fazer com a prova do crime? As perguntas de Moisés são as mesmas perguntas que você e eu fazemos todos os dias. E agora? O que fazer com os nossos erros? O que fazer com os nossos pecados? O que fazer com toda a mágoa? Mas Moisés teve uma grande ideia. Ele olhou para a direita, olhou para a esquerda e, como não viu ninguém, ele decidiu enterrar o corpo. Ele enterrou um corpo morto, mas ali na areia ele também enterrou a culpa, a raiva, o desespero. Não se enterra nada vivo, porque se não morreu, logo vai voltar. A pior coisa é viver à sombra da culpa. Por isso, decida enterrar morto o seu passado, o seu pecado, enterre morto as suas feiuras. Você deve estar perguntando, mas como? Como eu faço para enterrar morto os meus pecados? Calma, a resposta é muito simples. Basta confessar e se arrepender dos seus pecados. Não faça como Moisés. Não fique olhando para o lado. Olhe para o alto, pois é do alto que vem o nosso socorro. Seja livre de toda culpa, de toda mágoa, de todo ressentimento. Não se esqueça, o que é enterrado vivo nunca morre. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
A oração de um justo é poderosa e eficaz. A Editora Inspire convida você a descobrir o Mistério Macho e Fêmea, um livro do pastor e psiquiatra Fábio Damasceno. Desvenda os mistérios e as diferenças entre macho e fêmea à luz da Bíblia e também da psicologia. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Cobertura Espiritual, um livro de Carlito Paes. Descubra como proteger a sua casa se fortalecendo na fé bíblica, com bom senso e equilíbrio. Adquira já o seu através do site lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. A Editora Inspire apresenta Palavras de Renovação, um livro devocional que vai inspirar você a ouvir, refletir e viver as palavras de Jesus. A cada devocional, uma nova inspiração, uma jornada de 40 devocionais que vai te inspirar a descobrir o segredo da vida plena que Deus planejou para você. Venha viver as palavras de renovação para a sua vida. Palavras de Renovação, com edição geral de Carlito Paes. Adquira agora mesmo, lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Obrigado por continuar conosco. Você está assistindo Viva com Propósitos. Interaja conosco via Facebook, via Twitter, via e-mail, contato@vivacompropósitos.com. Queremos que você interaja conosco, dê sugestões de pauta, sugestões de entrevistas, participe com a gente e faça o Viva com Propósitos cada dia melhor. E como estamos falando de educação, continuo aqui com a professora Iolene Lima, diretora da Escola Batista Cristã Regular de São José dos Campos. Vamos com o pastor Douglas dar um pulinho também na Escola de Pais e tirar algumas dúvidas no nosso dia a dia. Na verdade, a gente não nasce sabendo ser pai, a gente vai aprendendo. Aqui na nossa produção, por exemplo, eu tenho o Bruno, que vai ter que entrar numa escola de pais, porque ele vai ter um filho. Então, vamos aí tirar as dúvidas na nossa Escola de Pais. É com você, pastor Douglas. Olá, meu nome é Douglas Santos, sou conselheiro de pais. Na semana passada nós estivemos juntos, hoje estaremos novamente com esse quadro que visa o seu crescimento como pai, o crescimento da sua família. A intenção é que você receba algumas dicas sobre a criação dos seus filhos para que você seja um melhor pai, para que você seja uma melhor mãe no dia a dia, porque afinal de contas é no dia a dia que nós vemos e aprendemos com os nossos filhos. A criação de filhos é uma tarefa muito importante. Você educá-los nos princípios e nos caminhos do Senhor é melhor ainda. Então, acompanhe conosco o dia de hoje. Seja muito bem-vindo à nossa Escola de Pais. E você, qual é a sua dúvida? Douglas, até que ponto os desenhos, como das princesas e super-heróis, interferem na atitude e na personalidade das crianças? Essa é uma pergunta muito interessante. Nos dias de hoje, o que mais existe para as crianças é super-heróis. São as fadas, as princesas, os heróis que são vingativos, que sempre estão à procura de alguma coisa para se vingar, para bater, para matar. E muitas vezes a criança passa tanto tempo na frente de uma televisão, de um computador, até mesmo de um jogo, que acaba se achando que é aquele herói, achando que pode subir pelas paredes, achando que pode bater nos seus amiguinhos. E até as meninas, com aquelas fadas ou aqueles jardins secretos enormes, acham que ninguém faz mal para ninguém. Bom, tudo isso é muito lindo, muito maravilhoso, mas também pode ser muito negativo. Todo desequilíbrio na vida de uma criança é ruim. Se uma criança assiste violência, se vingando, heróis uns contra os outros, é lógico que ela vai colocar isso em prática também com aqueles que convivem com ela. Muitas vezes são seus pais, mas também muitas vezes são seus irmãos e na maioria das vezes é dentro de uma escolinha, dentro de uma sala com seus amiguinhos. E aí o pai é chamado na escola e passa aquele carão, o seu filho hoje infelizmente bateu no amigo porque ele estava achando que era um homem verde que ficava muito forte, que poderia bater e acontecer. Bom, proibir não é o caminho. Dizer que não pode, dizer que é errado, não é o caminho.
O caminho é sempre você sentar com seu filho, ver o que ele assiste, ver o que ele está assistindo, seja numa TV a cabo, numa TV privada, seja numa TV aberta ou até mesmo no computador, até os jogos que ele está jogando, é você sentar, você avaliar e juntamente com ele tirar uma conclusão. Seja menino, seja menina, há sempre a orientação dos pais com relação aos seus filhos, com relação ao que eles estão assistindo. Isso precisa acontecer. Você não pode achar que simplesmente aquilo não vai fazer mal. Tem muita gente que diz que foi criado com o pica-pau. Assistiu o pica-pau durante a vida toda e nem por isso é um ladrão, nem por isso é alguém vingativo. Mas você deve se lembrar que há 20 anos atrás não existia tanta violência que existe hoje. E hoje tem muito material para uma criança se contaminar. Prova disso é a televisão, quando você liga em qualquer desenho pela manhã ou pela tarde. Os desenhos literalmente não prestam. Como eu disse antes, o caminho não é você proibir, mas o caminho é você sentar, exortar e dizer o que é correto. No Salmo 51, na Palavra de Deus, a Bíblia, diz que nós devemos pedir para Deus colocar em nós um coração puro e um espírito estável. Devemos pedir isso ao Senhor. Você deve pedir isso também ao seu filho, para que o seu coração, mesmo assistindo esse tipo de coisa, mesmo tendo esse tipo de influência, continue com o seu coração puro, sabendo o que é certo, sabendo o que é errado, para que na hora certa, na hora devida, ele saiba tomar a decisão que agrada o coração de Deus. E não se esqueça, interaja conosco através desse meio que aparece aí na sua tela. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Obrigado, pastor Douglas, pelas respostas dessa semana. Semana que vem a gente se vê. Muito obrigado pela sua participação no Viva com Propósitos. Você está assistindo Viva com Propósito aqui pela NET São José dos Campos, também aí pela sua internet ao redor do mundo. Neste mundo globalizado não tem limites, não tem fronteiras. E até pedimos a você que incentive, divulgue e espalhe aí o link do nosso programa Viva com Propósito. Toda semana um programa novo para você. E falar de Viva com Propósito como programa, nós queremos também incentivar você a ler esse livro, grande best-seller do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Esse livro, que foi publicado inicialmente em inglês, já vendeu mais de 40 milhões de cópias em inglês, já está em mais de 50 idiomas e em português já ultrapassou 1 milhão de cópias. Publicado originalmente em 2004, o livro é um sucesso até hoje. Esse livro, depois de tantos anos, ele continua sendo o livro cristão mais vendido no Brasil. Só através da Avon, porta a porta, vende 200 livros por dia. E você pode acessar aí agora lojainspire.com.br ou solicitar através do telefone 12 3911 2228 e o pessoal vai mandar entregar na sua casa. Então, Viva com o Propósito, do pastor Rick Warren, esse livro que é uma jornada de 40 devocionais para você ler e entender, afinal de contas, por que você está aqui. Essa edição com mais de 1 milhão de cópias em português, um livro para você ler e para você dar de presente. Você já leu esse livro, Yolene? Com certeza, várias vezes. Recomenda? Recomendo. Excelente literatura. Ótimo, isso aí. Professora sabe das coisas, né? Yolene, vamos falar um pouquinho sobre a questão do aluno com alguma deficiência. A escola cristã também tem sido uma escola muito inclusiva, né? Recebendo as pessoas, e hoje não se fala mais muito em escolas específicas para as crianças com necessidades especiais. Como que vocês têm lidado na inclusão dessas crianças dentro da vida comum da comunidade da escola? Como nós estamos, pastor, num ambiente cristão, é muito mais fácil se trabalhar as diferenças, porque todos somos diferentes. Todos somos. E isso nós temos trabalhado com as crianças, desde a educação infantil até o seu ensino médio. Existe uma grande demanda em São José dos Campos, pais procurando escolas que aceitem crianças com algum tipo de necessidade. Porque somente temos as escolas públicas, que não existem mais as salas, as escolas que eram de educação especial, o governo foi fechando, né? Partindo do princípio que elas têm que estar realmente inseridas no ambiente com outras crianças normais. E os pais relatam o seguinte, que eles procuram escolas em São José dos Campos, e inclusive em municípios do lado, próximos a São José, e eles encontram portas fechadas. Isso é muito triste, porque existe uma lei que diz que essas crianças têm direito à vaga. Né?
Na escola cristã, nós temos alunos com necessidades especiais em todas as séries do ensino fundamental e em algumas do ensino médio também. É feito um trabalho com eles de apoio psicológico e de adaptação curricular. Nós adaptamos os livros do nosso sistema de ensino para essas crianças, de acordo com aquilo que é o melhor para elas, em comum acordo com os especialistas que as atendem. E a evolução tem ido muito bem desde que isso começou a acontecer? Com certeza. Eu vejo que a maior evolução é a própria aceitação das outras crianças em relação a essas, né, crianças com necessidades especiais. Eles cuidam, pastor. É interessante que o mundo, né, tem esses contrastes, né? O mundo, para algumas coisas, ele tem se tornado tão pior, né? A questão do bullying, né? A questão da violência urbana, da violência familiar, da pornografia. Mas, por outro lado, tem iniciativas como essa, né? Já pensou se vivêssemos ainda no tempo de deixar essas crianças confinadas numa escola de iguais, não é? E os chamados perfeitos separados delas, né? Então, acho que isso é um valor tremendo para as crianças com necessidades especiais, para os professores e para os alunos. E para os alunos. Não é? Até por conta, pastor, de que eles precisam entender que todos somos diferentes. Né? Todos somos diferentes, alguns fisicamente, né? Outros no seu intelecto, outros na maneira de se vestir, na maneira de ser, todos somos diferentes. Até os antigos falavam, né? Cada doido com a sua mania, Cada né? doido com a sua mania. E, na verdade, todos nós temos um pouquinho de doido, né? Um pouquinho de doido. E quando a gente direciona essa doideira para Jesus, gente, fica uma maravilha. Quando você se torna desejoso de ser um louco por Jesus, aí fica melhor ainda. Desculpa aqui a parte que nos pega aqui como cristãos, mas experimenta ser um pouquinho mais doido por Jesus, você vai ver que isso é muito bom. E, Olene, dentro da escola cristã, que já está aí com seus 26 anos, qual o momento que ela vive? Vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho, porque é uma escola séria, importante, na nossa cidade de São José dos Campos, que tem melhorado, investido na sua estrutura, como é uma associação, não tem fins lucrativos, o que ela arrecada, ela investe nela mesma, né? Com certeza. Como que está a escola hoje? Como que ela está se preparando para o próximo ano? A escola vive hoje, pastor, um dos seus melhores momentos. Nós atingimos um potencial muito grande de alunos, caminhamos para um 2013 com certeza ainda melhor, porque o melhor sempre está por vir. Nós atendemos alunos da educação infantil até o ensino médio, estamos ampliando as instalações na nossa sede principal. Essa visão de separar e fazer uma unidade infantil e deixar a principal, isso deu certo? Isso foi para nós um momento único, um momento de aprendizado, um momento onde nós pudemos refletir e nós chegamos à conclusão que os pequenos têm que estar próximos de nós. Então isso também foi uma caminhada muito interessante para nós. Foi um tempo de muito sucesso e de grande crescimento da educação infantil. A escola tem planos no futuro de sair dali para uma unidade maior, porque ali também há uma limitação muito grande, porque é um lugar bem residencial, né? A escola tem, pastor, a escola tem planos, nós estamos aí com um plano de melhorias para a escola para os próximos 10 anos, juntamente com o Conselho Deliberativo, que compõe essa associação, que administra a escola, e nós temos certeza de que nós ainda veremos muito, né, o agir de Deus naquele lugar, independente de estarmos ali no bosque ou em outro lugar de São José dos Campos. Olene, e como é uma associação também de pais, de fato tem chegado junto os pais? Porque no mundo secular nós estamos vendo que os pais estão muito ausentes. Você falou isso no início, a questão da terceirização para a escola. Mas os pais cristãos têm uma diferença? Tem diferença, pastor. O olhar dos pais é diferente, inclusive a participação deles na escola também é diferente. Eles caminham mais próximos, né? Quando a gente liga, quando a gente convoca, a gente sente a diferença. Porque eu já fui diretora de escola secular. E várias vezes eu fiquei lá no meu gabinete sentado esperando um pai. E isso é muito difícil acontecer no ambiente cristão. Quando ocorre algum inconveniente, quando tem algum problema, o pai liga e diz, olha, eu tenho horário marcado, mas eu não posso ir. Então, a presença dos pais ela é realmente bem maior. Certo. Então, mesmo que pode acontecer alguma coisa, mas a média é totalmente diferente. Muito, né? Diferente, a média é o que superior. Eu tenho dito, gente, com relação à vida secular e à fé cristã. Você tem um divórcio dentro da igreja? Tem. Mas o índice fora é muito maior. Você tem algum problema de uma caída em drogas dentro da igreja? Tem. Mas fora está completamente fora de controle.
Então, claro que cristãos não são pessoas que também não recebem reflexo da situação do mundo, da carne, do diabo, mas ainda é a igreja e a família cristã e, consequentemente, uma escola cristã, um oásis em meio a um deserto, um caos chamado mundo sem Cristo. Pense nisso. Nós vamos agora, então, dar um tempinho aqui com a Eulene, vamos continuar conversando. Nós vamos assistir agora ao nosso quadro Feminina. Abra o seu coração aí com a pastora Leila. Você mulher, você família, preste atenção. Abra somente o seu coração e receba esse momento de reflexão para o seu coração. Dizem que toda maratona começa com o primeiro passo. É verdade. Ninguém consegue ir muito longe se não der o primeiro passo. Ninguém consegue vencer uma corrida se não der o primeiro passo. Você não começa o seu dia se você não tirar o pé para fora da cama. Todas as grandes maratonas começam com o primeiro passo. Obadias, profeta muito antigo, ele já falava disso. Ele já falava no seu versículo 21, que os vencedores subirão ao monte de Sião. Vencedor implica em trabalho, ser vencedor implica em perseverança, ser vencedor implica em continuar, em não parar. Esses subirão ao monte de Sião. Hoje o meu desafio para você é que você não pare, que você não desista, que você continue, que você ande e ande para frente, em nome de Jesus. O vencedor governa, o vencedor é aquele que rege, aquele que perseverou, que lutou, que não parou, que continua andando, esse vai governar, esse vai reger, esse vai direcionar, esse vai liderar. Você está se sentindo perdida? Você está se sentindo parada? Você está se sentindo desanimada, desiludida, morta nas suas histórias? Pois bem, ande. Ande e persevere e lute, continue para a rota, para aquilo que Deus planejou para a sua vida, porque Deus é contigo e Ele vai te ajudar. Eu estava falando para você que vencedor é aquele que se esforça. Então, estou dizendo para você hoje, se esforce. O que você precisa fazer hoje para continuar caminhando? Precisa vencer a tristeza? Vença a tristeza em nome de Jesus. Com Deus ao seu lado, andando com Ele, segurando na mão dEle. Vença a tristeza. É decepção? Então vamos vencer a decepção. Muitas vezes, para a gente conseguir sair das emoções negativas, nós temos que tomar força, dar impulso. Eu vou sair deste estado de tristeza, de desânimo, de derrota. Esforço para vencer. Eu vejo também na fala de Obadias que os que governam a montanha de Esaú, eles têm responsabilidade. Quem governa tem responsabilidade. Pois bem, é sim, viver é difícil, viver é complicado, às vezes viver inclui certas atitudes, certas decisões que eu não quero tomar, mas eu sou responsável por elas. Eu tenho que me dedicar a certas pessoas, eu tenho que pedir perdão a algumas pessoas, eu tenho que me dedicar à leitura da palavra, eu tenho que me dedicar à oração, eu tenho que buscar a presença de Deus. São responsabilidades das quais eu não posso fugir. Quem governa, quem lidera, quem rege, tem responsabilidades. Que responsabilidades você tem que assumir hoje? Que responsabilidades você tem que hoje tomar nas suas mãos e decidir realizar? Eu estou desafiando você a tomar isso nas suas mãos. Tome as rédeas da situação. O que você tem que fazer agora? Tome as rédeas da situação. Deus está ao seu lado, Deus está cuidando do seu coração, Deus está te dando forças, Deus está protegendo a você e a tudo que você chama seu. Eu preciso que você creia nisso, eu preciso que você acredite no cuidado de Deus sobre a sua vida. Então, o que eu estou pedindo a você hoje? Primeiro, que você acredite que você pode vencer. Em segundo lugar, que você acredite que você pode tomar nas suas mãos as rédeas da situação e governar pela sabedoria que o Senhor dá. E em terceiro lugar, que Deus é contigo, o reino é do Senhor.
Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle de toda a situação, Ele sabe o que você está passando, Ele está cuidando de você. Caminhe com Ele, deixe Ele cuidar do seu coração e da sua vida. Um abração apertado para ti. A Editora Inspire convida você a descobrir o Mistério Macho e Fêmea, um livro do pastor e psiquiatra Fábio Damasceno. Desvenda os mistérios e as diferenças entre macho e fêmea à luz da Bíblia e também da psicologia. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Cobertura Espiritual, um livro de Carlito Paes. Descubra como proteger a sua casa se fortalecendo na fé bíblica, com bom senso e equilíbrio. Adquira já o seu através do site lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. A Editora Inspire apresenta Palavras de Renovação, um livro devocional que vai inspirar você a ouvir, refletir e viver as palavras de Jesus. A cada devocional, uma nova inspiração, uma jornada de 40 devocionais que vai te inspirar a descobrir o segredo da vida plena que Deus planejou para você. Venha viver as palavras de renovação para a sua vida. Palavras de Renovação, com edição geral de Carlito Paes. Adquira agora mesmo, lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Chegamos ao último bloco do seu programa Viva com Propósitos dessa semana. Muito obrigado por continuar conosco. Viva com Propósitos semanalmente para abençoar e inspirar a sua vida. E a nossa produtora e editora Inspire publica livros de excelente qualidade, como esse que eu quero destacar aqui, Quebre os Mitos que Te Fazem Sofrer. Este livro te ajuda a entender que muitos dos nossos sofrimentos, eles não são reais, são mitos e que você precisa desmascarar, quebrar esses mitos, para não viver uma vida média e passar a viver uma vida plena. Então, Editora Inspire, Quebre os Mitos que Te Fazem Sofrer. Editora Inspire, lojainspire.com.br ou pelo telefone 3911-2228. Eu escrevi esse livro com muito carinho para inspirar, abençoar a sua vida e você, com certeza, vai ter uma qualidade de vida emocional, espiritual e também física muito melhor à medida em que você lê e praticar os princípios deste livro. Yolene, nós estamos felizes com o resultado de ver São José, são cerca de 700 municípios no estado de São Paulo, e ver São José tão bem destacado na 4ª posição. Agora, quando a gente pega esse índice a nível estadual e a nível nacional, a situação é bem diferente. A nível nacional foi pouco mais do que 3. Nível nacional foi muito triste. A média do IDEB para o ensino médio, pastor, ficou algo em torno de 3,7. Não houve crescimento de um ano para o outro. O próprio ministro da Educação, Aloysio Mercadante, numa última entrevista que ele deu, ele falou da preocupação dele com o ensino médio. E isso nós educadores que estamos na área há muito tempo, nós sabíamos que infelizmente isso iria acontecer, por conta de toda uma gama de esforços na educação. Investimento na base, na federal, e aí ficou essa lacuna. Ficou. E nem tanto na federal, porque as universidades federais estão vindo agora de um caminho de 3 meses de greve, pastor. Que com certeza, acredito que nessa semana finaliza isso, tendo em conta que a verba orçamentária vai ser fechada para 2013 nessa semana também. Mas nós também precisamos pontuar aqui na gestão federal anterior, dos 8 anos do governo Lula, não estou fazendo apologia a ele, mas havia mais de 16 anos que não se abria novas universidades. Democratizando o ensino superior a nível nacional, foram abertas muitas universidades no interior, gerando também uma democratização maior do ensino superior, que até pouco tempo atrás era coisa de elite, quanto mais federal, né? Então, eu acho que esse ponto ajudou. Agora, também não pode abrir novas e esquecer das antigas. Exatamente. Né?
Exatamente. A última lei aprovada agora no Senado garante 50% das vagas em universidades públicas para alunos oriundos de escolas públicas. Eu creio que essa lei precisa de uma análise dos pedagogos sobre isso. Mas, por outro lado, Iolene, eu acho que ela é mais justa do que as cotas. Com certeza ela é mais justa que as cotas. Porque a questão das cotas para índio, para negro, ela pode resolver um problema de ajuste dessa população que talvez ficou de fora da universidade, mas dependendo da região, nesse país continental, ela pode prejudicar, porque, por exemplo, eu morei no Rio Grande do Sul, você tem cidades que você não tem pessoas pardas ou negras ou índios. E aí essas pessoas não vão ser beneficiadas no sistema das cotas, mas existem favelas, existem lugares muito pobres no Rio Grande do Sul. E a questão da escola pública, aí sim você é inclusivo com o país inteiro. Então essa lei, como é que ela está tramitando e se tem prazo para entrar em vigor? Ela já passou pelo Senado, pastor, e ela deve estar entrando agora em vigor em 2013 para o vestibular do segundo semestre de 2013 e 2014. O meu receio da lei, pastor, é que não se ateve realmente ao problema, que é a péssima qualidade do ensino médio no Brasil. Se nós tivéssemos um ensino médio mais forte, os nossos alunos de escolas públicas teriam as mesmas chances ou chances mais igualitárias com os alunos oriundos de escolas particulares. Certo. O problema ainda não foi solucionado, porque a demanda do problema está mais embaixo, que é na qualidade do ensino médio oferecido no Brasil. Se você fosse presidente e se você fosse prefeita, Darcy Ribeiro, grande pedagogo e sociólogo do Brasil, que morreu dizendo que a política só iria mudar o Brasil se focasse na educação, ele foi o seu doutor em educação. Se você fosse eleita prefeita, o que você faria para melhorar a educação no município? E se você fosse presidenta, estamos aí na época da presidenta, o que você faria para mudar esse quadro e o Brasil não ter uma nota de 3,4 aí, de média de ensino? Eu creio que no nosso município, o que nós precisamos hoje, nós atingimos uma média até que razoavelmente boa, o que nós precisamos é nos atentar mais à educação infantil dentro do segmento creche. Nós temos um grande ainda índice de mães com muitos problemas para poderem ir trabalhar, não tem onde deixar seus filhos. Precisa abrir mais creche. Muito mais, pastor, várias regiões da cidade. A PIB em São José dos Campos, que através da BAP mantém duas, uma delas que completou agora 3 anos, tem 300 vagas e 600 na fila de espera. E a obrigatoriedade da creche é para o município. Então, eu creio que o município precisa realmente de maiores investimentos nesta área e em diversos bairros da cidade, porque eu vejo que em alguns bairros está meio polarizado, tem várias em detrimento de outros que ainda não tem. A nível nacional, pastor, eu creio que nós precisamos estar com os olhos voltados aí para a nossa juventude, para o nosso ensino médio de melhor qualidade, com um ensino superior também com melhor qualidade, com prédios melhores. Quando nós visitamos as universidades públicas mais antigas, nós ficamos tristes ao ver aquilo. São prédios muito antigos e sem nenhum tipo de manutenção. Então, eu creio que precisamos estar mais atentos e dar melhores condições aos nossos jovens. Certo. Iolene, com relação ao dia a dia da espiritualidade das crianças, como que vocês também ajudam as crianças nesse sentido? Elas participam de algum culto, alguma coisa? É obrigatório, não é? Como é que funciona isso para ajudar a criança a desenvolver essa área? Como educação cristã, pastor, toda a nossa filosofia ela está pautada na palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada ela faz parte do material escolar do aluno. E todos os dias em sala de aula nós temos um momento de devocional da turma. Então, a turma elege um versículo, conversa sobre ele, ora, medita, e a partir daí é que começa-se a aula. Nós queremos mostrar para os pequenos já que tudo começa depois do nosso momento de intimidade com Deus. Então, primeiro nós temos o nosso bate-papo com o Pai e depois nós começamos a aula. Que maravilha. Professora Iolene, muitíssimo obrigado pela sua visita, pela sua participação e fazemos votos aqui, todos nós do Viva com Propósito, que a educação brasileira melhore a nível municipal, estadual e federal e também o ensino também particular, em especial o que leva também os valores da Palavra de Deus, que é o vocacional através de escolas como a Escola Cristã. Um abraço a toda a sua equipe. Levarei o abraço, pastor. Deus os abençoe.
Fica a dica aí também de você ler esta revista, que está também pela internet. Você pode acessar pibnet.com.br ou através do site felicidade.net e você pode folhear. Essa é a única revista semanal de todo o Vale do Paraíba, é a revista Felicidade, que na semana passada, então, destacou esta matéria sobre educação, e toda semana uma matéria especial para você, felicidade para você na sua cidade também. Nós vamos agora ao nosso último quadro do programa de hoje, Retratos da Vida, com Thalita Grandchamp. Ela vai dar o seu testemunho da sua vida com propósito, da sua vida mais saudável, depois que ela encontrou Jesus. Então vamos assistir aí um pouquinho do testemunho da Thalita. É com você, Thalita. Minha mãe teve eu e minha irmã muito nova, com apenas 16 anos ela teve a minha irmã mais velha, e ela não aguentou o baque e deixou a gente com os meus avós para ser cuidado. E ela foi para o mundo para conhecer as coisas. E a gente passou a infância toda sentindo essa falta de pai, de mãe, né? Porque eles se separaram e não foram ver a gente. Meus avós morreram e isso foi traumático, me afastou mais ainda de Deus. Ao invés de eu me aproximar dele, eu fui mais longe dele. Desde pequena, eu criei uma fantasia, uma forma de me fazer ser feliz. Então, para todo mundo, eu sorria, eu era a garota sorridente, a menina feliz. Mas no meu coração eu sabia que eu não era nada daquilo. Era entre quatro paredes, no banheiro, que eu descontava toda a minha tristeza, meu choro. Na adolescência eu cheguei a tentar cortar meu pulso no banheiro, porque eu achava que Deus não gostava de mim, porque Ele sempre me tirava as pessoas que eu gostava. E comecei a ter muitas dores na minha lombar, e foram 8 meses de tratamento, sendo internada, tomando até mesmo morfina para tentar reduzir a dor, e nada resolvia. Foi aí que os médicos perceberam que eu estava em depressão, num grau já avançado. E para mim foi muito difícil admitir isso, porque minha avó morreu por isso, então foi doloroso. Aí foi nesse momento em que eu busquei. E foi nessa dor da depressão que eu encontrei o Deus que eu tanto procurava. Eu digo que foi a partir desse momento que eu consegui sorrir de dentro para fora e não de fora para dentro como era antes. Para mim, Jesus é o tudo. Deus, no seu infinito amor, Ele deu o Filho por nós. Então, assim, olhar para Jesus é ver que os meus sofrimentos são muito pequenos. São pequenos demais perto do que Ele sofreu por nós. Então, todas as vezes em que eu começo a reclamar ou começo a ter pensamento negativo de nossa, eu podia estar assim, podia estar assado, aí eu me lembro, né, do que Jesus fez por nós para a gente poder ser perdoado. Então, Ele é tudo mesmo, porque é através dele que a gente consegue ter essa felicidade renovada a cada dia. Então, acho que o mais importante é a gente perceber que a gente tem fragilidade, a gente tem dificuldade, tem problema, mas a gente tem um Deus muito maior que tudo isso. A partir dessa descoberta, depois que eu descobri o quanto Ele era importante para mim, a depressão foi indo embora, a minha família, as brigas familiares, está tudo se restaurando, a minha mãe tá se restaurando também. Jesus é a solução, não tem jeito. Deus é quem faz a gente se sentir feliz. Então, você se fortalecer, se agarrar na mão de Deus faz toda a diferença. Porque para os psicólogos, a minha depressão iria durar mais de 1 ano, mas com Deus eu consegui me restabelecer em bem menos tempo do que eles esperavam. Deus, Ele é muito mais do que a gente pensa. Ele é amigo, Ele é o Pai maravilhoso que a gente gostaria de ter. Ele está presente em todos os momentos, mesmo quando a gente acha, Deus não está olhando para mim porque eu estou sofrendo. É ali que Ele está querendo te dar o colo. Eu posso passar por dificuldades,
mas ele estando ali, ele vai me ajudar e vai fazer com que cicatrize, porque as feridas do passado cicatrizaram. Esse ano foi o primeiro Dia dos Pais em que eu não fiquei triste. Foi um Dia dos Pais que eu passei muito alegre, porque agora sim eu descobri que eu tenho um paizão. Agarrando na mão de Deus e encostando a cabeça no colo dele, tudo se resolve. Obrigado, Thalita, por nos inspirar com o seu testemunho. Você vai ver toda semana aqui um testemunho de uma vida dirigida por propósito, de pessoas que entenderam que viver não basta, nós temos que viver com propósitos. Professora, Deus abençoe, sucesso para você, tudo de bom e volte sempre. Queridos, fiquem na paz, que Jesus abençoe vocês com o melhor, você, sua casa, sua família. Eu peço, se você gostou do nosso Viva com Propósito dessa semana, divulgue, use aí o Facebook, use as redes sociais, o Twitter, para você espalhar o nosso programa. Nós vamos colocar toda semana o programa na íntegra e também o programa através dos quadros, para que você possa divulgar e espalhar aí as ondas do Viva com Propósito. Porque, afinal de contas, nem você nem eu estamos aqui por acaso. Deus nos fez com um propósito de viver para adorar a Deus, de viver para servir a Deus e as pessoas, de viver para fazer os outros crescerem da fé, para a gente poder também servir uns aos outros e a gente cumprir a nossa missão de vida. Então, viva com propósito. Até a próxima semana e que Deus assim nos abençoe.